Por que você não sobreviveria às fritas maracrabas de 94? Passar por várias situações estranhas, como encontrar um ou dois cultos bizarros, ser levado por um doutor maluco para ser usado como cobaia em suas experiências, ou até mesmo estar cumprindo uma missão em um dia de trabalho normal. O que você faria? Esse é bom, esse é bom? Você acha que conseguiria Esse é um dos favoritos da comunidade? sobreviver Cara, é famoso. Ah, vocês tudo viu? a essas situações? Eu acho que não. O Five Nights at Freddy. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar essas fitas bizarras, e eu vou te mostrar porque você não sobreviveria a VHS 94. Eu sobreviveria, eu. Nós começamos com a primeira fita, onde uma mulher aparece consumindo algo e entrando em uma espécie de transe, e ficando com os olhos cheios de um líquido bizarro. E depois Ué, não é sangue? vamos para um começo muito parecido com Hack, onde uma unidade tática está indo para uma suposta apreensão de drogas. E digamos que você não gostaria de estar trabalhando nesse dia. Então eles entram no local e um dos caras é Gary, que está cumprindo seu primeiro mandado de busca. E não demora muito para eles encontrarem coisas fora do comum dentro daquele galpão, como um avião e uma voz ecoando pelo local inteiro, falando sobre um misterioso sinal que seria o estimulante, a sedação e a salvação. Um dos oficiais encontra um homem que aparentemente usou essa nova droga e acabou arrancando seus próprios olhos. A droga, ele assistiu o VHS. Eles continuam e chegam em uma sala com vários corpos e uma música alta. E uma das policiais fica brava, pois Slater desligou a música, supostamente interferindo na cena do crime. E depois disso, vemos uma notícia na televisão e passamos para a próxima fita. Ela começa com um noticiário falando sobre o começo da internet. E eles estavam no ano de 1994, que ainda eram os primórdios da internet. A galera não tinha noção do que ela iria virar. É, hoje em dia dá pra ver um monte de coisa na internet. Dá pra ver o Leozinho React. E depois disso, passamos para uma notícia sobre uma figura misteriosa que estava sendo vista pelos moradores da cidade. E ela foi apelidada de O Homem-Rato. E é dito que ele mora nos esgotos da cidade. Depois disso, uma repórter entrevista algumas pessoas que Aos roqueiros. dizem ter encontrado o suposto monstro, tendo até um retrato de como ele seria. E até mesmo um fiel saindo da igreja diz que aquilo era um sinal e que os pecadores e elitistas receberiam o que era deles. E antes dela ir embora, Holly conversa com um cara que está com uma M4A1 na mão, o que acabou assustando um pouco a moça. Ah, é, mas você tá com medo do cara com M4 na mão? É porque deve ser, né? Acho que é por isso que ele tá com a arma na mão. Bom, é um Pra intimidar mesmo. exagerado ir com um rifle na rua, mas se o monstro realmente Medroid, eu posso assistir com qualquer coisa, né? existir, esse cara vai estar bem mais preparado que a maioria. E como eu sempre falo, nos Estados Unidos você compra uma pistola na padaria, então não custa nada ter uma, caso você encontre com um homem-rato por aí. Agora, se for no Brasil, mantenha uma boa forma física para você correr de qualquer coisa que aparecer por aí. Isso se for possível correr, né? E logo vamos ver que esse não é o caso aqui. Depois disso, Holly vai conversar com seu chefe para ir embora, dizendo que ela já tinha todas as filmagens necessárias. Porém, ele manda ela gravar mais, e bem próximo ao esgoto. Eles começam a gravar, mas um cara armado aparece no fundo e faz com que eles acabem entrando mais no esgoto para continuar a gravação e evitar que ele fique espiando. Então Holly fala sobre a história do Homem-Rato, e no final, um barulho ao fundo atrapalha a gravação, e faz eles entrarem mais no esgoto. E aí Jeff vê algo no fundo enquanto está gravando, e vai checar o que poderia ser, e ele encontra um cobertor com alguns objetos. É uma boa mexer mesmo, claro, sim. É sempre genial mexer nessas coisas. Eles acham que uma pessoa vivia ali e continuam andando. E Holly comenta que ela queria fazer uma matéria mostrando a realidade de quem morava no esgoto. Ela diz que aquilo poderia ajudar as pessoas, mas Jeff fala que ela só gostaria de ganhar um prêmio fazendo esse tipo de reportagem. Ela continua andando pelo esgoto, o que é uma péssima ideia. Afinal, você já viu aquele cara armado fora do esgoto te encarando. Ele poderia muito bem entrar ali e fazer algo com os dois. Talvez essa escada levasse para a saída, se fosse possível abrir a tampa depois. Provavelmente é pra saída mesmo. Eles encontram mais objetos no caminho e Holly diz ter alguém no fundo do corredor. Cara, o que essa mulher tá fazendo aí, velho? E quando Jeff vai olhar, tem uma figura parada lá que vai para a escuridão quando ele chega. Nesse momento aqui, eles deveriam começar a correr e só parar quando eles estivessem naquela van. Por De que, preferência, sem olhar moça? para trás. Mas eles decidem que é uma boa ideia mexer na barraca do cara. Eu nem preciso falar o quão perigoso poderia ser isso. É não, Eles pô, poderiam não. acabar contraindo algum tipo É de doença. não, perigoso E Jeff não, até pô, deixa encontra ela que aí. parece ser um rato bem grande. Deixa essa Então, vai ter jumenta aí, deixa. Depois disso, eles voltam para o corredor e vem um cara abaixado no escuro. E Holly se aproxima para entrevistá-lo.
Bill está completamente sujo e não parece ser do tipo conversador. Ele apenas fala rápido e depois disso ele fica encarando Holly e babando um líquido preto. Só agora os dois decidem que é uma boa hora para fugir e começam a correr. Mas digamos que a essa altura isso não adiantaria mais, pois eles estavam cercados lá dentro. Jeff escuta um grito de Holly, que foi capturada, e logo outro cara aparece atrás dele capturando E Jeff. pegou alguém. Holly acorda cercada por homens que aparentemente estão vivendo no esgoto. E ela começa a falar que poderia ajudar eles de alguma forma, contando a sua história. E aí aquele cara que foi entrevistado anteriormente aparece, perguntando como ela ajudaria. Mas ele diz que o grupo contaria a sua própria história. E aí uma criatura bizarra aparece Tá pé. saindo do esgoto. E o chefe do culto enche uma tigela com um líquido e joga aquilo em Jeff, que acaba tendo a sua cara derretida e morrendo. Então o cara diz que Jeff não era digno e ela ainda poderia ser salva, levando Holly até a criatura, dizendo que ele era o novo deus deles. A criatura joga o mesmo líquido preto em Holly, e parece que o rosto dela não foi corroído igual o de Jeff. Ah, é por isso que eles cospem aquele líquido preto. E aí passamos para uma propaganda estranha sobre um amassador de vegetais. E voltamos para o noticiário, onde o apresentador anuncia que está com Holly e que eles irão acompanhar o seu resgate do esgoto. E dá pra ver que ela estava coberta por aquele líquido preto quando ela foi resgatada. E Mark comenta que é muito bom ter ela de volta. E aí Holly começa a ler as notícias no lugar do apresentador. É, vai estar esquisita, né? E ela involuntariamente começa a falar várias vezes Hatma e a sentir algo no estômago. E aí ela vomita o mesmo ácido na cara de Mark, desfigurando completamente o apresentador e deixando todos É porque ele não era digno. no estúdio extremamente assustados. Ela termina mandando um salve para o seu novo deus, Hatma. Bom galera, digamos que esse culto aqui tem grandes chances de causar um pequeno Cara, que bosta. apocalipse no mundo, pois parece que todos que são abençoados com esse poder de cuspir ácido conseguem agir e se misturar normalmente com as pessoas. E pelo que dá pra ver no esgoto, algumas pessoas já foram recrutadas, e possivelmente esse número de seguidores só vai aumentar. E logo Hatma terá vários adoradores, ou as pessoas acabarão morrendo para o ácido. Cara, que coisa ridícula da porra. Afinal, é meio difícil você antecipar que vai levar uma vomitada dessa na cara, né? E Holly e Jeff não teriam como escapar desse esgoto, pois com certeza depois que eles entraram, aquele cara que apareceu no fundo armado estaria na saída, obrigando eles a voltarem para dentro do túnel. Continuamos na fita principal, com a equipe vasculhando o local e se preocupando Que com possíveis bosta. armadilhas. Eles descem para o que parece ser um porão e encontram uma tela gigante e vários manequins sentados em bancos de igreja. Ai, olhando ai, eu para tenho aquela medo. tela. E só isso já seria bizarro o suficiente. É mesmo. Mas a equipe encontra alguns olhos em cima de um dos bancos. E um dos agentes diz que vai chamar reforços, mas a oficial no comando daquela equipe nega e diz que eles iriam continuar procurando por sobreviventes. E passamos para a próxima fita, onde uma funcionária Eu terminei o de segunda e comecei a adiantar os vídeos patrocinados e não mexi nem no de ontem. de uma funerária está se preparando para realizar um velório. E Mas o de hoje não tinha nada patrocinado, não. parece que a família do Era só o vídeo que eu tinha separado. falecido pediu que o evento fosse gravado, e o dono da funerária passa as informações finais para ela de como se portar no velório e como manter a câmera gravando. E outro cara chega comentando sobre o caixão estar torto e que ele não tinha deixado daquela forma, o que é meio estranho, mas o outro cara comenta que ele deveria ter esbarrado sem querer no caixão. Depois disso, eles comentam que o morto tinha se envolvido em um acidente bem grave, por isso o caixão estava fechado. E Hayley parece estar fazendo tudo isso pela primeira vez. Ela vai abrir, ela vai ficar curiosa. E que maneira de começar a trabalhar em uma funerária. Vem cá, Bela, Como vai se acabar fosse hoje, um né? pouco assustador trabalhar com mortos, ela vai ter que ficar com o caixão durante a noite inteira. E ela ainda precisa ficar sozinha. Hayley liga para o seu chefe falando que estava estranho ficar lá sem ninguém. E ele comenta que os familiares devem ter ficado presos em algum lugar por causa da tempestade. E vemos que essa tempestade deve estar bem forte, pois a energia começa a falhar. Hayley liga para uma amiga que não atende, mas ela pede para ela retornar, pois ela queria fazer uma pergunta. Depois disso, ela escuta alguns barulhos vindo do caixão e fica assustada. Mas a sua amiga retorna à ligação. Ei! E Hayley pede para ela checar os jornais e procurar pelo obituário de Andrew Edwards, comentando que ninguém apareceu até agora no velório. Ela acaba dormindo nas cadeiras. Não, mas aí também ia ser muito burra, né? E como se o local já não fosse sinistro o Ah, vou dormir aqui na cadeira esperando. suficiente, Com o defunto. Ai, vou. a Opa, deu meu horário. Eu vou-se embora. energia da funerária cai Apenas não preciso nem dar meu horário. Eu vou-se embora. devido à tempestade. E Hayley vai até uma sala pegar algumas velas. Mas assim que ela acende a vela, as luzes ligam novamente. E ela vê que o caixão está torto.
E quando ela vai arrumar esse caixão, parece que alguém está batendo na madeira pelo lado de dentro, o que deixa Hayley em choque. E ela liga de novo para Tim, que garante que a pessoa do caixão está morta e aquilo era apenas gases vazando. Ele até manda Hayley abrir a tampa do caixão para ver o defunto. Rapaz, sozinha? Abrindo. Que isso faria ela ficar tranquila. Abrindo. Ele pede desculpa desligando o telefone. Cara, eu chamaria a polícia. Ei, ó. Cadê? E indo dar uns tapinhas no caixão. E na mesma hora, alguém bate na porta da funerária. Um homem entra e comenta sobre um alerta de tornado que estava tendo no local. E quando Hayley tenta conversar com ele, o cara só ignora ela e senta próximo do caixão, falando algumas palavras em outro idioma, que mais parecia um tipo de ritual do que um adeus. Após terminar, ele agradece e diz que já prestou seus respeitos e simplesmente vai embora, deixando Hayley sozinha novamente. Depois disso, sua amiga liga e Hayley comenta que alguém tinha aparecido e que agora ela estava menos nervosa. Que trabalho bom da AP. E a sua amiga fica espantada sobre alguém aparecer e pergunta como ele era. E continua falando que encontrou uma notícia na primeira página sobre Andrew, falando que ele ficou 1 hora em cima do telhado de uma igreja, falando em outra língua antes de pular. Então a energia acaba novamente e uma sirene de tornado começa a tocar ao fundo e o caixão começa a tremer. Hayley tenta escapar, mas encontra correntes na porta. E quando ela volta para a sala, não tem mais ninguém no caixão. Porra. E ela encontra Andrew andando pela sala como se tivesse virado um zumbi. Ah, bom. Primeiramente, ela tenta conversar com o cara achando que ele estava vivo, mas não demora muito para ele virar e mostrar Ele tá sem metade da cabeça. que realmente tinha virado um zumbi. Por sorte, ele não enxerga, e Hayley nota isso após ver a mão de Andrew e dar um grito. Mas então ela encontra a parte faltando da cabeça do cara, que ainda está enxergando, e em vez de pisar nela, Hayley pega o controle para ligar alguma coisa. Jumenta. Porém estava sem energia e isso não faz muito sentido, mas acaba funcionando do mesmo jeito. Só que o resto da cabeça de Andrew enxerga ela e Hayley acaba sendo pega pelo zumbi. Oh, meu Deus do céu. Eu já falei, né, cara? Pra sobreviver é só não ser burro. A tempestade quebra as janelas da sala e vemos Hayley transformada em um zumbi escapando do local para infectar uma galera. Talvez aqui Hayley conseguisse escapar da funerária se ela tivesse coragem para pular pela janela de vidro. Ela poderia se machucar fazendo isso, mas quem sabe escaparia dali. Obviamente o zumbi iria atrás dela e um tornado estava rolando lá fora. Digamos que as chances dela não eram das melhores, mas existe um ponto nesse tipo de zumbi que parece ser bem problemático, pois ele estava se movendo sem metade da sua cabeça, e não sabemos se eles seriam eliminados com as famosas pancadas na cabeça. Se esse for o caso, um apocalipse zumbi poderia facilmente tomar conta do mundo, e já sabemos aonde isso pode dar. Um monte de cadeira, é só porradão no zumbi. Voltamos para a equipe tática e parece que eles estão perdidos dentro daquele local, andando em círculos sem encontrar ninguém. E um dos soldados até comenta que está sentindo um cheiro pior que de cadáveres. Eles entram em uma sala com várias bonecas bizarras e vários pedaços de corpos. Então eles começam a ter interferências no rádio e entram em uma sala com várias cruzes invertidas e uma gravação falando que todos são bem-vindos e todos estão assistindo e que finalmente os seguidores teriam a noite que eles estavam aguardando e que eles deveriam seguir o sinal, pois ele é estimulante, sedativo e a salvação, como se aquilo fosse uma espécie de mantra para direcionar e recrutar seguidores para aquele local. Outra fita começa a passar na televisão e vemos um cara acordando acorrentado. E antes da gente pensar que aquilo era Jogos Mortais. uma espécie de jogos mortais, Ei! vimos que era apenas uma cabeça presa em um corpo mecânico de uma aranha. Logo descobrimos que esse é o experimento 97 desse maluco. Então ele já está há algum tempo fazendo isso. Quase 2 meses depois, vemos o cara com mais 2 cobaias que foram capturadas. E ele diz que tentaria 2 métodos diferentes nos dois. E ele começa a fazer o procedimento na mulher. Lobotomia. Porém, o homem acaba acordando e precisa receber mais um pouco de anestesia. Depois disso, cortamos para uma câmera que parece ter sido instalada em uma das cobaias. Então o Dr. Maluco começa a comemorar que finalmente uma de suas Ele botou a cabeça do homem no corpo da mulher. experiências tinha funcionado. Ele liga um monitor e fala que ela era um new humano. Detalhe, galera, que isso levou mais de Seus novos olhos. 2 meses O que você vê? para ser feito. Então o cara pega seu gravador para tomar algumas notas, dizendo que ele tinha conseguido provas que humanos e máquinas podem ser unificados, Oxe. que carne e metal podem coexistir. Ele continua dizendo que ninguém entenderia suas criações. Ele volta a falar com a mulher, dizendo que se ela se sentisse mal, significaria que ela estava realmente viva. Assim que ele se afasta, ela começa a olhar para o seu corpo e vê que está amarrada em uma cama e sem uma parte do seu braço, e acaba desmaiando.
A mulher acorda e acaba gravando outro procedimento do doutor, que estava retirando os braços da outra cobaia, e até mesmo a cabeça. Depois disso, ele começa a falar sozinho de Da Vinci, e que o inventor tinha entendido sobre as limitações do corpo humano. Uma notícia começa a passar na televisão sobre uma onda de desaparecimentos em Jakarta, na Aí Indonésia. ele, né? E depois disso, A polícia suspeita que é esse doutor aí. todo mundo já vai anotando aí na lista de lugares suspeitos para não viajar. E parece que a galera de VHS realmente acha que coisas bizarras acontecem na Indonésia. Por que será, né? Vocês lembram daquele culto de VHS 2, né? Que invocaram um capiroto lá. Se o líder daquele culto conhecesse esse doutor, teríamos um famoso capiroto mecânico então, ou né? capeta droid. Me digam aí nos comentários Então, né? como seria o nome. Mas continuando, a notícia conta que pessoas encontraram pedaços humanos nos rios próximos à cidade, e que o principal suspeito era o Dr. James, porque os seus pacientes começaram a desaparecer. E uma foto da mulher desaparecida é mostrada na TV, e o experimento dele se lembra, e começa a emitir um som robótico parecido com um choro. James comenta que ela precisa renascer verdadeiramente para esquecer quem ela foi. E quando ele está se preparando para fazer uma manutenção na garota, ela acorda e acaba dando um soco na cara dele. Mas ele pega uma bandeja e começa a bater na Um soco com cotoquinho. robô, que parece perder a carga da bateria toda vez que ela leva um golpe. Antes dele finalizar o serviço, a polícia bate na porta e Dr. James vai atender. Mas antes que ele possa fazer algo, o comandante manda sua equipe executar ele, para evitar que James continuasse suas experiências de alguma forma. Tá, peste. E o cameraman da equipe parece ficar em choque com isso. Vai mandar matar os experimentos também, né? Mas o comandante diz que a missão era resgatar os sobreviventes e não perdoar um assassino. Após isso, eles começam a procurar por sobreviventes na sala, e o cameraman encontra a criação do doutor, chamando o comandante para olhar. E ele fala que aquilo não era mais um humano, e ele manda cobrir achando que ela estava morta. Porém, ela começa a se mexer e tenta falar usando aquela voz robótica, o que não dá muito certo, e o comandante pede a arma de um dos soldados e vai finalizar a experiência 99. É óbvio. Mas Juno, o cameraman, tenta impedir, dizendo que era a garota desaparecida. Mas o comandante fala que não iria levar aquilo de volta para os pais da garota. E antes dele fazer algo, as luzes se apagam e quando eles tentam sair arrumando a porta, uma armadilha é ativada e explode levando alguns soldados junto. Então a porta fecha novamente. Depois disso, uma gravação toca ao fundo, e o Dr. James fala que se alguém estivesse ouvindo aquilo, quer dizer que o laboratório tinha sido invadido e ele estava morto. E Eita, que peste. se quem invadiu tentasse roubar as suas criações, eles morreriam ali mesmo. A garota com a câmera na cabeça escapa, Acaba pensando em tudo. e o outro experimento do doutor acorda, massacrando tudo que ele encontra na frente. E o experimento 98 parece ser bem resistente, pois ele leva alguns tiros e resiste até mesmo a uma explosão de granada. Então começamos a acompanhar pela visão do experimento 99, que o robô está acabando com todos os soldados e indo até mesmo para cima dela. Ela só consegue fugir, pois ele acabou acertando uma porta e ela caiu em um buraco, despistando aquela máquina de matar. Vai ter um espelho, né? Ela cai no que parece ser o quarto de James, Eu acho que vai ser ela mesmo que vai acabar com a própria vida. e encontra algumas anotações Ela vai ver o que ela se tornou. e a parte de cima do seu rosto em um pote. Depois disso, ela vai até o espelho e vê que parte de cima da sua cabeça foi Eita porra! O Skibidi Toilet! substituído por uma espécie de câmera e O Skibidi Toilet! microfone. Ela escuta uma voz e começa a andar pelas salas, encontrando mais uma experiência do doutor. Mas a mulher fica assustada e continua fugindo, caindo em outra sala bizarra, cheia de experimentos que deram errado. E um deles está até vivo. Mas a garota câmera desliga o cabo, acabando com o sofrimento do experimento. Foi o que o policial ia fazer com ela e ela ficou com medo, né? Um soldado surpreende a garota e ela esbarra em uma bandeja e acaba encontrando uma arma que encaixa no seu novo braço. E vendo isso aqui, é impossível você não lembrar de Doom. Já ia dizer já, mano. Virou Doom. Após ela matar vários soldados pelo caminho, a garota encontra Juno e consegue conversar com ele, e os dois chegam em um acordo que queriam sair dali vivo. Mas o comandante acaba aparecendo e atacando a garota, mas Juno acerta alguns tiros nele pelas costas. E antes que ele possa fugir dali com ela, o experimento 98 aparece e ataca o cara. Ela consegue finalizar o monstro, mas Eita, a bateria dela se acabando que ela vai morrer, né? digamos que Juno não vai sair dali vivo. Nós vemos pela câmera de segurança que a experimento 99 levanta e consegue continuar andando pela sala. Mas nós não sabemos se ela realmente fugiu do laboratório. Bom, essa fita aqui parece que fomos transportados para um passado antes de Cyberpunk 2077. Parece um videogame, velho. Porém bem mais bizarro. Obviamente isso aqui não geraria um apocalipse, a não ser que existisse uma
Cara, o pior é que tem um bagulho no Cyberpunk que é exatamente isso aí. População A rapaziada que pega outra pessoa que não quer colocar nenhuma parte robótica e força eles a isso aí. No Cyberpunk tem uma missão exatamente isso. Que tem um monge que é contra. Aí tem até, eu falei, boy, tem como tu salvar a gente? Porque uns rebeldes sequestraram meu amigo e estão transformando ele em robô. Aí você vai atrás, mas quando você encontra, ele já tá com um monte de parte de robô e tal. Aí ele até pede pra você finalizar ele. Aí a escolha é sua. Eu não finalizei, não. de humanos transformada em máquinas, pensando em fazer um tipo de rebelião. E eu nem preciso falar que se você trabalhasse para essa força tática da Indonésia, ou se fosse sequestrado por esse doutor, as chances de escapar seriam mínimas, ou quase nulas, pois ele mantinha as pessoas anestesiadas, até ele terminar os procedimentos, impossibilitando que qualquer um escapasse. A única chance de escapar de lá era não matando James, mas aquele comandante não parecia estar Mas muito não afim de tinha fazer como isso. saber, né? E voltamos para o galpão onde a polícia está, e parece que as duas agentes estão planejando fazer algo, e dizem que um dos integrantes da equipe sumiu, e chamam Slater para procurá-lo. E chegando em uma sala cheia de televisores, o cara simplesmente é hipnotizado e fica de joelho na frente dos televisores. E passamos para outra fita, que começa com uma sirene tocando e alguns caras armados fora de um galpão. Eles entram por uma tenda e vão até o que parece ser uma jaula, matando o prisioneiro que estava lá. E depois disso, vemos o discurso do líder maluco dessa milícia, dizendo que eles iriam recuperar a América, e ele fala que eles têm uma arma enviada por Cristo, que acabaria com a maldade da face da Terra. Depois disso, um dos caras pega uma câmera e sai de um carro para filmar um prédio do governo, provavelmente o local que eles iriam atacar. Então o cara volta para o carro e eles começam a falar sobre entrar com a besta no local, mas que aquele lugar só abre depois do sol nascer. E eles insistem Acho que vai ter precisam não, de luz Bruno. solar no horário certo para atacar. Que eu Eles vou- passam por uma doca e decidem que vão entrar Sei não, se for, eu vou jogar um pouquinho, tá ligado? Vamos jogar um pouquinho no caso, então. Eu tô com sono. por ali e que o sol deveria bater ali o restante do dia. E eles voltam para sua base e vemos aquele mesmo cara morrendo novamente. E não precisa de muito para entender que aquilo é um vampiro, é só ligar os pontos. Tem várias cruzes fora da jaula dele, mais esse papo de luz do sol e o cara revivendo após ser morto. Então um policial aparece no local para entregar um pacote para a milícia e executar o seu plano. E pelo tanto de armamento que esse cara trouxe, eles poderiam começar uma pequena guerra na cidade. Rapaz. O também fala com o comandante e pede para ele fazer um discurso. Então o cara agradece pelas armas e fala sobre a missão de conquistar os Estados Unidos. E o policial que trouxe o armamento pergunta se eles testaram a arma que a criatura deu a eles. Então eles matam o vampiro novamente e coletam o seu sangue. Os caras vão para um campo e pegam um coelho e injetam o sangue da criatura nele. Pra quê, E cara? esperam o Vai virar aquele coelho do ReZero. sol nascer. A princípio eles acham que não deu certo, mas assim que o sol bate no coelho, uma explosão gigantesca acontece, provando que a arma deles funciona. Tá, O grupo peste. começa a fazer os últimos preparativos Tá, para o ataque. porra. E decidem que vão celebrar um pouquinho antes de atacar. E talvez um monte de idiotas armados e bêbados não me parece uma boa ideia. Eles ficam brincando até que o cameraman decide ir incomodar Steve, o cara responsável por vigiar o monstro. E como ele está bêbado, ele quer ir lá zoar o vampiro. Ele fica enchendo o saco do cara até que eles entram na jaula. E Steve começa a dançar com o vampiro que acaba derrubando sangue nele. E depois disso Se o cara fudeu. fica todo sujo. Se E na fudeu. manhã seguinte, todo mundo acorda com a sirene fudeu, tocando se fudeu. e encontra um dos membros mortos. E vemos que algo está acontecendo dentro do galpão, pois tem alguém gritando lá. Eles chamam por Steve, mas apenas uma cabeça sai voando de lá. E esse cara decide que é uma boa ideia começar a atirar. Obviamente ele fez cagada, né? E acabou acertando os próprios companheiros. Não, aí ia ser muito puta que pariu. Após alguém matar o cara que estava atirando, Steve sai de dentro do galpão coberto de sangue de vampiro e acaba explodindo. E o líder do grupo diz que eles precisavam entrar lá para acabar com a criatura. Então eles entram atrás do vampiro e acabam sendo dizimados um a um. E Que porra é essa? pelo que vemos, o vampiro tomou uma forma totalmente diferente de antes, e está bem bizarro agora. Ele acaba devorando um dos caras e depois disso eles sobem no sótão atrás do vampiro, e são encurralados novamente pelo monstro. Que coisa horrível. E depois disso, o vampiro coloca alguns na jaula e vai até o sótão e abre o telhado deixando a luz solar entrar, que acaba fazendo ele explodir e levar o complexo inteiro com ele. Digamos que se existirem vampiros dessa forma,
Com certeza os militares já teriam descoberto eles, e eles teriam feito armas com o sangue dessas criaturas. E provavelmente eles poderiam infectar outras pessoas, pelo fato das outras características do monstro, como a fraqueza contra o sol. No caso aqui eles explodem. Muito e legal. O vampiro não morre facilmente, já que todo dia os caras matavam a criatura e ela voltava à vida no dia seguinte. Não seguinte. faz sentido. E nem adianta você pensar que daria pra entrar lá com lanternas ultravioleta, pois isso iria explodir o vampiro e você junto. Voltando para a fita principal, vemos um dos agentes mortos sem os olhos, e Slater acorda amarrado em uma cadeira, cercado por televisões, e pelo que deu pra entender, esse é muito tecnologia, né? Slater era o policial que entregou as armas para o grupo da última fita. E as garotas que prenderam ele comentam que elas faziam parte de um esquema de contrabando de fitas VHS com acontecimentos bizarros de todos os tipos. E elas acabam a gravação finalizando Slater e falando que os fãs ficariam loucos com essa fita. E não ficaria. Qualquer um poderia ser vítima dessas duas. Realmente a fita principal que a gente acompanha é bem peba. E provavelmente elas já gravaram Na verdade, a última também, a viral também foi peba. muitas fitas, pois até o atendente de uma locadora de vídeos estava lá, sendo que ele poderia distribuir facilmente a fita para elas. Mas fazer o que, né? Fala galera, esse foi Porque Você Não Sobreviveria a VHS 94. O que vocês acharam do vídeo? Concordam que seria bem difícil de sobreviver a essas fitas? Talvez a do zumbi seria a única que poderíamos ter uma chance, mas o restante seria bem difícil. Não, pô, a do vampiro dava certo. Porque o vampiro é apelão. Porra, é só ficar no sol. Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo. E inscrevam-se no canal. E se não tiver sol, dá pra replicar o que... Mas aí tem que estudar, né? O que é que faz acontecer. Ativando o sininho para receber as notificações aqui do É a vitamina D? Não pode receber vitamina D ou a luz UV? Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Pam, pam, pam. Hoje é 19, é? Hoje é quanto, hein? Ai, papai, tá bom.